Aqui no meu Canindé tem miquimba. Aqui no meu Canindé tem meganha. Crioulo mestiço de analfabeto, pro picaí fica quieto, gasto uma lata de banha. Eu passo direito e nem cumprimento, que é pra fingir pro sargento, eu sou crioula de fora. E vejo do meio das mixaria que alguém da cavalaria vem sacudindo as esporas. Mas eu não olho e nem faço caso, porque um soldado raso no Canindé não me apanha. Mas se precisa eu tenho tarimbo e meu Canindé tem miquimbo e meu Canindé tem peganha. Domingo que é a minha folga de choro, faço os meus cordão de ouro, que era da minha coroa. E meto meu gurgurão de babado, um bugadinho folgado que eu apanei da patroa. E se lá no botequim da Palmira os caras suja dos tira, pro meu lado se arreganha. Aí meu guarda-chuva carimbo e meu Canindé tem miquimbo e meu Canindé tem meganho e meu Canindé tem miquimbo e meu Canindé tem meganho e meu Canindé tem miquimbo e meu Canindé tem meganho e meu Canindé tem miquimbo e meu Canindé tem meganho. A ideia desse trabalho, né, fazer um panorama do teatro brasileiro. Então, nós começamos com obra da Renata Pallottini, né, que foi o trabalho da década, começando com a década de 60, porque a ideia era fazer com autores vivos, né, que tivessem grande importância no cenário teatral, tiveram e têm. E aí escolhemos Renata Pallottini e Lauro César Muniz. Esse ciclo ele finaliza, né, o trabalho do Lauro, né? Era para a gente falar a respeito dar um feedback sobre como foi a experiência com os textos do Lauro. Mas como o Lauro não pôde estar presente hoje, e a Renata também não pôde estar presente na live de encerramento dos textos dela, nós podemos juntar tudo isso numa só. Então, a proposta é fazer assim, que os atores que fizeram, né, não tem pauta, né, não tem nada disso, a gente vai falando, mas a meta é assim, os atores dar um feedback sobre como foi o processo de trabalho com os textos, né, como foi fazer os textos, tanto do Lauro quanto da Renata, e depois disso a gente vai abrindo para a opinião da Renata, né? Queremos saber o que a Renata achou das leituras, assim, pontos positivos, pontos negativos, é para colocar tudo, tá, pessoal? Não é para ficar só no agradinho, não. É para, se tiver que descer a lenha, descer porrada, pode descer, porque a gente está aprendendo, né? Não é teatro, né? Isso aqui não é teatro, não é cinema, é um híbrido de tudo isso. Então, é uma forma nova de fazer esse trabalho, porque não podemos estar no palco, né? Então, a gente está descobrindo como fazer e tudo mais. Então, gostaria de abrir com os atores, né? Com Emerson, com Dado, com Gabi, com a Tuna, que fizeram as leituras, e aí que vocês dessem opinião, como foi fazer, e depois a gente vai abrindo para outras pessoas, tá? No início, nas primeiras leituras que eu fiz, eu fiquei com muito receio, porque eu sempre fiz teatro em Sorocaba, mas teatro amador, não profissional, né? E quando eu me vi aí rodeado por essas feras, eu fiquei meio balançado, né? Mas daí eu fiz a primeira leitura, não me senti muito seguro. Depois da segunda em diante, eu já fui me familiarizando com a coisa.
E uma das coisas que eu achei mais importante foi a oportunidade, certo? Para mim, para o meu conhecimento, né? Trabalhar textos que eu nunca havia visto antes, mesmo porque não puderam ser montados na época em que foram escritos, né? Então foi uma novidade muito grande. O texto O Líder, por exemplo, eu até passei para vários amigos porque eu achei o texto extremamente importante. Quer dizer, hoje, depois de tanto tempo, é que nós, através daquela peça, podemos entender qual era o jogo da política na época, né? E é muito contundente quando o rapaz diz no fim que eu vou ser preso porque eu sei ler e escrever, né? Muito contundente isso. Então foi uma riqueza muito grande para mim esses textos, né? E quanto ao trabalho aqui, depois de todos esses textos lidos, eu estou bem mais seguro, já estou junto com vocês aí. A gente está vivendo um tempo todo muito educativo, né? Que a gente tem que reaprender a usar aquilo que a gente já tem como forma de estabelecer contato, relação, e aprender um outro jeito para poder manter o que é fundamental. E isso vale para tudo, tudo, tudo. E também a forma da gente fazer a leitura, em que a gente está tendo essa aproximação do texto sem nenhum preparo anterior. Cada um recebe o texto, lê, separa, cada um faz do seu jeito para separar aquilo que é seu, do personagem que vai ser lido. E aí, no meu caso pessoal, a gente fazendo textos dessa minha época de juventude, como da época também da juventude dos autores, é muito, eu estou procurando a palavra, não é fortalecedor que eu quero dizer, muito afirmativo, de que o caminho que a gente tinha permanece como referência, como crença, como valor, ele permanece o mesmo. Então, é interessante, eu conhecia Lauro e Renata proximamente na minha relação de escola, da EAD, onde eram jovens professores e eu uma jovem aluna, e depois a gente foi se encontrando muitas vezes ao longo da vida, e aí eu fico olhando as mudanças que existem de um monte de coisa no tempo, nessas diferenças de época do teatro. Uma coisa que eu vejo e que eu tenho muita saudade é palavra. Eles têm uma relação com a palavra que é de quem lia, de quem tem a palavra, a linguagem como forma de expressão. Não é só aquilo que vai ser criado no palco, mas a palavra que o ator vai usar, ela é muito importante para o autor. Não é uma questão de preciosismo, não. É que tem um vocabulário menos reduzido, mesmo para os personagens mais simples. Eles têm um pensamento que tem uma elaboração maior do que temos agora. Não estou dizendo que é melhor ou pior, eu quero falar que são personagens representativos de uma época em que a gente tinha uma literatura oral muito forte, né? Então, toda a aproximação com um grupo de pessoas mais jovens do que eu, tudo isso é muito prazeroso e é fortalecedor, é afirmativo, é animador. Fiquei, como eu falei para o Júlio, falei rapidamente um pouquinho aqui, que eu fiquei muito brava comigo na leitura do texto da Renata, que eu tinha feito uma ideia para mim do espaço, dos personagens, e eu entrei tão correndo, porque eu estava tomando conta do neto, e tomar conta do neto é um trabalho que
é mais importante do que tudo na vida, né? Então, eu estava com ele, e aí eu me embaralhei com tudo, entrei muito em cima da hora para a leitura. Depois, quando eu vi o vídeo, falei, ai, que raiva! Estava tudo cheio de roupa para dobrar atrás, coisas que eu acho que não caberiam no universo do personagem. Mas fala, é imagem, o que a gente está fazendo. Tem essas duas coisas juntas, né? Então, fiquei brava comigo, muito brava. Mas, enfim, é o que é. A vida é o que é e não o que a gente gostaria que ela fosse. Mas eu estou muito feliz de estar fazendo isso. Por todos os sentidos. Eu acho que tem um monte de gente que não conhece os textos, que não conhece a dramaturgia dessa época, que não a viu nem a ouviu, e que é importante que a vejam e a ouçam. Acho que é muito bom. E eu fico muito feliz de estar com vocês e sempre reaprendendo coisas, sempre pegando, olhando o que cada um faz, tentando aprender com cada um de vocês. O Dado, gentilmente, falando assim, quando ele fala assim, feras, é também como eu olho, né? E a gente... Então, estou muito contente. E os textos são muito bons. São muito bons. É uma dramaturgia rica, forte, viva, que fica. É um texto que não está... Claro que as questões que os personagens tratam são marcadas pela época, mas o drama dos personagens e as relações que eles estabelecem, essas permanecem. E podem ser feitos hoje com... Eu acredito que com interesse para o público. Eu vou aproveitar um pouquinho o que a Gabi falou. Primeiro, a gente fica muito emocionado, gente, porque não é porque é Zoom, porque tem esse distanciamento, mas para mim é uma emoção estar em contato com vocês. Ver a Renata, que foi nossa professora, existe um jargão de quem fez EAD, que não é que é melhor, pior, não é isso, é uma linguagem que é como a Gabi falou, a gente lia muito. Na EAD, a gente se permitia tudo, ler tudo que caísse na mão, né, Gabi? Errar, acertar, ensaiar. Existia uma paixão dos professores e dos alunos, e pegar essa dramaturgia que o Julinho escolheu, que possibilita os mais novos também contextualizarem o que era essa dramaturgia feita nos anos 60, num Brasil muito difícil, num Brasil... De repressão e de resistência. E a gente está vivendo, dadas as devidas proporções, um momento também de repressão e de resistência. E o teatro vem responder a tudo isso. Eu acho que a Gabi vai concordar, né, Gabi? Porque a gente usa a arte para verbalizar tudo isso. E essa universalidade dos textos que vocês escolheram, eu estou falando de vocês porque eu cheguei depois, né? É muito gratificante, é muito rica, porque possibilita justamente esse mergulho. Para a gente também que viveu uma determinada época, permite revisitar questões universais dos sentimentos humanos. Poxa vida, um texto que fala de aborto, um texto que fala de falso moralismo. É muito moderno, é muito contemporâneo nesse Brasil que está tendo um retrocesso, né? E eu, como atriz, gente, eu fico nervosa, eu fico ansiosa, eu fico com medo que caia o sinal, eu fico num estado como a gente fica na coxia. Claro que dadas as devidas proporções, como eu falo. A Gabi fica assim, martirizando porque a roupa estava lá. Não importa. Importa essa presença cênica, essa verdade cênica que a gente tem. E essa coisa do Zoom, que eu tive que pagar a boca, porque eu abominava, eu não vou fazer live, isso não é teatro. A gente está aprendendo, sabe o quê? A ouvir, que é uma coisa que nós, os velhinhos, né, da nossa geração, a gente sempre fala para os atores, né, quando a gente dá um workshop, a gente dá uma aula, a gente fala assim, vamos aprender a ouvir. Porque quando a gente é muito jovem, a gente é ansioso, a gente já quer responder, a gente tem que ouvir. E essa modalidade de Zoom, desse teatro que a gente está fazendo,
ele nos obriga a ouvir, para depois você reagir, para depois você responder, para depois você ouvir de novo. Se não ficou bom, repete, ou se não der para repetir. Mas a gente está tendo aulas de uma coisa que é fundamental no teatro, né? Então, muito obrigada. Eu estou emocionada. Para mim, esse sonho, por exemplo, de contracenar com a Gabi, eu estou podendo fazer aqui, mesmo que não seja ao vivo, porque ela é um ícone para a gente. Ela é minha amiga, mas ela é um ícone para mim do teatro. Né, Emerson? Emerson está fazendo assim porque conhecer o Dado, sabe, o Júlio, essa proximidade, a Cibele, e em torno de pessoas, por exemplo, o Lauro, eu via todas as noites, porque eu morava do lado da pizzaria dele, que era a pizzaria Paisá, eu morava no prédio ao lado. Para mim, era uma aula de teatro todas as noites. E, de repente, você vai lá e lê um texto dele, de repente, você, de novo, pegar a Renata, um texto da minha professora, que me ensinou o que são os princípios da dramaturgia, as coisas básicas de um ator, que até hoje, com 63 anos, eu uso e detecto. E quando eu vou fazer uma análise de uma peça, a primeira coisa que vem, o que é? Princípios da dramaturgia. Primeiramente, eu quero agradecer muito. Usando um pouco do que a Tuna falou, é um privilégio estar aqui usando esse veículo para encontrar pessoas que provavelmente a gente não encontraria em outra situação. Ou se encontrasse dessa maneira, seria uma programação toda arquitetada, teria que pensar em logística, como que essas pessoas iriam se encontrar, aonde, quem ia servir o cafezinho, como que ia fazer e tal, se ia ter que alugar o espaço, ou se a gente... Ia ser uma logística que aqui a gente não precisa. É só ligar o celular, colocar aqui bonitinho e a gente está se vendo, conversando, tendo feedbacks. Então, de certa maneira, uma situação diferente. O celular, o Zoom, o Meeting, é diferente. É uma linguagem que eu também não domino, porque não é da minha geração. Eu também sou da geração do ao vivo, do analógico. Né? Eu não sou nativo, né, do digital. Então, eu também estou aprendendo. Por outro lado, é maravilhoso, porque a gente consegue entender que as nossas relações, a nossa comunicação, ela transcende aquilo que a gente já conhecia e ela pode ir para outros lugares, ter outros níveis de comunicação. Então, primeiro ponto, isso. 2, é um prazer gigante, é uma honra gigante estar junto de grandes pessoas como vocês. Então, a primeira vez que eu ouvi falar de Renata Palottini foi quando eu fui fazer o teste na IAD, que você tinha que ler A Construção do Personagem, da Renata Palottini, texto do Natal Rosenfeld. Então, foi a primeira vez que eu ouvi falar, e aí eu fui começar a conhecer um pouquinho sobre Renata Palottini. Depois eu não li outras coisas. Então, quando o Júlio falou assim, vamos ler Renata Palottini, me remeteu a 1988, 89, eu falei, gente, eu vou ler essa mulher... E agora eu posso não somente ler, mas também vê-la, trocar uma ideia e saber o que ela pensa sobre o trabalho. Isso é sensacional. A Gabriela, eu tive o privilégio de estar com ela em cena há 2 anos, Gabi. Uns 2, 3 anos, né? Lá no Teatro Itália. E agora poder estar aqui junto e trocar... Quer dizer, é tudo muito, muito, muito bom. Eu concordo, os textos da Renata, do Lauro, eles têm uma complexidade como é que fala? Na carpintaria, né, da dramaturgia, essa famosa carpintaria teatral, em que as relações desses personagens são complexos. As palavras até podem ser simples, as palavras podem ser usadas de maneira mais tranquilas dentro dos personagens mais simples, mas as conexões entre esses personagens são complexos. Tão complexos que nem sempre a gente acerta aqui na leitura. Então, por exemplo, uma coisa que me pega, às vezes eu leio o texto, tenho uma consciência do texto, tenho uma ideia, crio alguma coisa a partir daquilo, mas quando eu vou ler, não é nada daquilo. E aí você fala assim, te frustra, fala, meu Deus, não é isso. E aí você vai... O Júlio e eu já tivemos vários embates com relação a isso, porque você traz uma coisa muito pré-concebida, não tem tempo, né, de você criar muito. Então, fala, eu acho que é isso aqui. Mas esse acho que é isso aqui está dentro do meu menu, vamos dizer assim, o que eu tenho aqui para trazer? Aí eu tenho isso, eu trago isso, aí você chega, não é isso. Então, não, mas não dá tempo de criar outro agora.
e aí você tem que se virar para tentar criar alguma... Então, às vezes a gente acerta, às vezes a gente não acerta nada. Tem leitura que eu assisto e falo, meu Deus, que leitura que eu gosto. Mas, assim, tudo isso para dizer que, devido mesmo com as dificuldades, os problemas, as coisas, eu tô louco para voltar pro palco. Eu estava falando do Dado, a gente começar a gravar, que em abril estou em São Paulo com o espetáculo, se tudo der certo, se a gente estiver vacinado. Eu estou muita saudade da coxia, mas estar aqui neste momento falando com vocês, falando sobre teatro, que é quase um palavrão hoje em dia, de novo, né? Falar sobre arte, falar sobre cultura, são palavras muito difíceis hoje em dia. Então, estar aqui nesse grupo falando sobre teatro de maneira tão aberta, tão gostosa, é um privilégio, é um grande privilégio. E só para terminar o texto do Nu para Vinícius, pensando na década que ele foi escrito e falando no final dessa tomada de consciência da mulher, em que a mulher fala, não vou ter esse filho, e a mãe fala, então não tenha. Fala, gente, isso é revolucionário em pleno 2021. É revolucionário. E que bom podermos ler isso, e que bom podermos pôr na internet, que bom que as pessoas possam assistir, e que bom se a gente pudesse elevar cada vez mais o nível de discussão sobre isso a partir da arte. Vamos voltar para 1963. Nessa época, eu, Roberto Vignati, Walter Coalho e Stanislaw Blasco fazíamos parte de um grupo chamado Teatro de Grupo, que fazia um teatro infantil bastante elaborado, vamos dizer assim. Nós tínhamos montado Antônio Carlos Foz, 2 peças de Oscar von Fuhl, 2 peças do Walter Coalho e uma peça do João das Neves. O Roberto Ascar era um grande amigo nosso, que depois montou com o grupo Romão e Julinha, do Oscar von Fuhl também. Mas, em 63, nós estávamos procurando uma peça para o público adulto. Eu conhecia a Renata, eu era fã da Renata, eu tinha ficado apaixonado por um livro de poesias dela, se eu não me engano, A Faca na Água, mas depois ela que me corrija, se não é bem esse o título. E eu ia de vez em quando ao escritório da Renata, eu como estudante de Direito e ela já advogada, tinha um escritório ali na Avenida da Liberdade. Eu ia de vez em quando à tarde lá bater papo com ela, tal coisa, e expus o problema. E ela então me falou de um texto que ela havia escrito, chamado Nu para Vinícius. Me contou mais ou menos, e eu achei que se enquadrava perfeitamente no que a gente procurava. E ela me falou que o mesmo texto tinha sido desenvolvido pelo Lauro em forma de comédia. Então, nos deu as coordenadas do Lauro, nós fomos até a casa dele e ele nos deu o texto. Nós lemos e aí a gente ficou assim apaixonado pelos 2 textos e resolveu montar. E o diretor ia ser o Egídio Écio, que quando chegou, ele veio com a ideia de haver um terceiro episódio, vamos dizer assim, contando a mesma história. É o Número de Balé, que a René Gumiel se encarregou de criar, coreografar, tendo a Marica Gidali, o Vitor, não me lembro o sobrenome, fazendo parte. Havia outros bailarinos, como a Geralda Bezerra, Marlene Silva, Marlene Diamante. Bom, era um grupo bastante bom. Aí nós montamos a peça e ela estreou no TBC, ali na Bela Vista. Foi a primeira vez, inclusive, que o TBC alugou o teatro para um grupo de fora, porque o TBC estava passando por uma série de dificuldades nesse momento. Foi assim uma grande emoção esse espetáculo, porque enfim, eu me lembro do Zé Celso ter dito que ele achava o espetáculo muito moderno. O Flávio Rangel também teve uma opinião muito favorável ao espetáculo. Enfim, havia gente que não gostava, é claro.
mas a maioria gostava bastante. E, como era um texto que a mim me dizia muito, porque naquele momento, quando ele foi montado, já era 1964. A Gloriosa já tinha sido instaurada, né? O 1º de abril já estava em vigor, e era a hipocrisia das pessoas, de muita coisa que a gente está vendo hoje acontecer tudo de novo. E falava de uma maneira muito forte sobre tudo isso. E aquilo tudo eu achei, sem ser um texto, vamos dizer, revolucionário, era um texto denunciador. Eu gostaria muito de vê-lo montado outra vez, para ver como é que ele funciona nos dias atuais, porque eu tenho a impressão que ele teria um bom impacto. Nós fazíamos o curso do Eugênio Kuznet, o curso de interpretação do Eugênio Kuznet. E o teatro de grupo, que foi fundado pelo Heraldo, Walter Quaglia, Stanislau e Roberto Vignati, já estavam fazendo teatro infantil no Teatro Aliança Francesa. E, como ele disse, se resolveu fazer uma peça, montar uma peça adulta, e houve, então, as peças eram curtas, tinha aproximadamente meia hora cada uma, e se juntou o balé como mais um capítulo dessa peça. No Para Vinícius, então, vocês estão fazendo a coisa, aí vocês sabem a história de um escultor que queria vencer na vida, e nós fomos escolhidos, então, ali no grupo. Eu não era do grupo, mas eu era sempre participante dos espetáculos infantis que o grupo fazia. E o Egídio, que já me conhecia, que eu andava também lá na Boca do Lixo, tá, tentando fazer cinema, já bem jovem. Nós tínhamos o quê, Heraldo? 20 anos, 19 anos? Sei lá. 21. Então, era... E eu fiz o papel do Vinícius, da versão do Lauro César Muniz, o Vinícius da comédia. Eu já tinha feito alguma coisa de teatro, além de algumas coisas do teatro infantil. Iniciei lá nos anos 62, por aí, com o Teatro do Estudante, os festivais promovidos pelo Pascoal Carlos Magno, com uma peça do Fauzi Arap, autoria do Fauzi Arap, direção também do Fauzi Arap, chamada O Balanço. Foi a primeira peça, digamos, profissional da qual eu participei. O Para Vinícius era um prazer muito grande para aqueles que estavam fazendo, independentemente de outros interesses. E o TBC foi, como disse o Heraldo também, foi alugamos o TBC para montar esse espetáculo. Eu não me lembro, Heraldo, quanto tempo nós ficamos. Nós ficamos uns 2 meses lá, mais ou menos? Não, um pouco menos. Por aí, né? Mas nós fazíamos, antigamente não se fazia espetáculo só no sábado e domingo, né? A gente fazia de terça a domingo. De terça a domingo. A gente fazia de terça a domingo, era paulada, né? Então, para nós foi muito bom. Eu não sei se vocês que já estudaram esse texto devem saber, mas o No Para Vinícius originou, escrito pelo Lauro, a peça A Morte do Imortal. A Morte do Imortal, que era, então, um No Para Vinícius alongado.
com muito mais detalhes, com muito mais coisa, que era um escultor também, que se chamava Jordão Estradas, e que ele pretendia, não sei se vocês leram essa peça, A Morte do Imortal, ele queria também vencer como escultor, e tem uma série de peripécias. No final ele acaba fazendo uma encenação da sua própria morte para que as obras dele fossem valorizadas, porque ninguém valoriza o autor vivo. Então, A Morte do Imortal o embrião foi nu para Vinícius. E, além disso, o Lauro escreveu uma novela, Escalada, que também foi a continuação da Morte do Imortal. O Roberto, só para corrigir, não é Escalada, é o Casarão. O Casarão, verdade. O Casarão. É isso mesmo, eu achei que fosse a Escalada. Também era um artista, foi muito interessante, e tudo saiu da ideia inicial do Nu para Vinícius. Então, é mais ou menos isso que eu teria para dizer dessa uma das primeiras experiências de teatro adulto que eu fiz aí, né? E aí que nós conhecemos também né? A Renata Palottini, e a amizade dela comigo data já de 50 e tantos anos, e a gente se vê aí de vez em quando, né? E vai tocando e vai usufruindo da simpatia, da graça e da sabedoria da querida Renata. Eu posso só sugerir uma coisa, assim, antes da nossa mestra entrar em cena, da gente abrir os microfones e aplaudi-la? Claro, com certeza. Vamos sim. E aplaudir você pelo projeto. Vamos tudo abrir microfone e aplaudir nossa Renata. Eu tenho algo da Renata, que eu sempre gostei muito de poesia, que é isto aqui, ó. Chão de Palavras. De palavras. Chão de Sim, Palavras. Sim. E eu li esse livro já várias vezes, ele está até despencando aqui, né, um pouco. E tinha um poema aqui que eu sempre gostei muito, que foi o Testamento Lírico, né? Então, desde 1977, eu percorro os seus poemas, viu, Renata? Que bom, que bom. Que bom, fico muito contente. E o Testamento Lírico para mim, é uma coisa que eu guardaria com todo cuidado para o meu próprio testamento. Meus livros lego as traças eruditas. Meu violão, a quem souber tocá-lo e conservar-lhe as fitas bem bonitas. Aos carrapatos lego meu cavalo, meu nome aos enjeitados pela sorte, e a caixinha de fósforos que eu batia a quem nela encontrar essa alegria, que hei de levar comigo até a morte. Uns versos provisórios sem sentido, vindos dentro do sono, aos pesadelos. Alguém que em qualquer dia distraído queira dar-me um incômodo de lê-los. Meus sentimentos, muito complicados, não sei como legá-los com certeza. De quem me olhou com olhos espantados, vingo-me ao lhe deixar minha surpresa. Minha amizade é aquele amigo ausente que existiu dividido em 1000 pedaços. Aos outros, lego uns 3 ou 4 abraços e um último sorriso indiferente. A quem me atraiçoou, o meu assombro. A quem me perdoou, minha poesia, e todo o meu amor, aquele dia em que fiz o meu ninho no teu ombro. Maravilhoso o poema da Renata Palottini, que eu já li várias e várias vezes, né? Muito bom, Renata, e um prazer imenso estar conversando com você, né? E um prazer também muito grande ler o seu texto Nu para Vinícius, né? E a todos os
os colegas aqui reunidos e ao Júlio. Agradeço a oportunidade de estar junto com vocês. Eu é que agradeço, pode crer, muito pela leitura que você faz, e que, por incrível que pareça, ainda que seja ouvida pela pessoa que fez o poema, essa nova leitura acrescenta, ela aumenta, ela consegue fazer a gente ver e ouvir o poema de outra maneira. Então, isso é uma coisa que não tem preço, não tem prêmio. É uma coisa inenarrável, viu? Você faz para mim, apresenta para mim uma experiência nova. Muito obrigada. Tá, eu que agradeço. Eu quero também agradecer aos demais colegas, companheiros de trabalho, gente que trabalha o mesmo que eu e que faz, muitas vezes, muito melhor do que eu as coisas, mas que tem me ajudado a melhorar da maneira que podem, porque não há como os atores para darem a nós, os escritores, de todos, né? Todos os escritores, a nos dar força. Um escritor, quando escreve um texto, quando escreve um diálogo, quando escreve uma longa explanação sobre o que é um personagem, ele não pode nem sequer imaginar o que um ator ou uma atriz irão colocar nesse texto, o que eles vão acrescentar, o que eles vão pôr de verdade nesse texto. Esse texto que era apenas uma caneta, linha e papel, ou uma máquina e um papel, ou hoje em dia outras formas mais avançadas de se fazer um texto. É isso que a gente faz esse texto, que às vezes depende até de uma máquina, que às vezes depende de um vinho, que às vezes depende de você estar ou não bem consigo mesma e com a vida. E, no entanto, vem esse moço e essa moça, vem esse velho e essa velha, e essa gente é que vai tornar verdade aquilo que você escreveu num determinado momento. É inenarrável o que a gente deve para as pessoas que passam adiante o nosso texto, que fazem voar o nosso texto quando ele podia voar, quando ele tinha recursos para voar, que tentam aumentar o valor desse texto, até mesmo quando ele não é tão valioso assim, mas que lhe acrescentam voz humana, vida humana, experiência humana, gente que tem uma experiência de vida, que sabe o que quer dizer eu te amo. Sabe que eu te amo não é simplesmente uma expressão com pronome e verbo e objetivo, não. Eu te amo é uma confissão extremamente forte, extremamente O meu cachorro está se manifestando agora, desculpem. O que aconteceu? A porta está aberta. Fecha a porta, ela está... Desculpem a interrupção doméstica. Mas eu volto a dizer, quando você escreve eu te amo, você está escrevendo uma frase. Você está escrevendo um terço de linha de uma frase. Uma frase, um texto de uma linha que você está expressando. Aí vem um ser humano que é o ator, o ser humano que é a atriz, dirigidos por um ser humano que é o diretor, e que vão tornar isto verdade, tornar essas 3 letras verdades, coisas que a gente vai reconhecer, saber o que é, porque a gente já teve experiências no campo, a gente reconhece o que o ator está tentando transmitir e a gente se sente tocado, picado pela experiência dessa frase. Então, não há nada que se possa fazer para agradar e para pagar toda a atenção, toda a atenção também, toda a experiência que esses seres humanos que fazem o teatro de verdade, o que eles trazem para o texto da gente, o que eles trazem para o conhecimento do
os espectadores. São essas pessoas que fazem o teatro crescer e, naturalmente, sempre que possível, crescer o nosso teatro junto, sempre que possível. A poesia tem uma tristeza inata. Ela não é suscetível desse acrescentamento, desta revolução que as pessoas vão fazer a estas palavras. A poesia é difícil ter esse acréscimo. Ela só terá esse acréscimo quando alguém de muito sustentáculo interior, de muita interioridade. Só um verso de poema só pode crescer dessa maneira, comparável a uma fala de teatro, quando a pessoa que o diz é tão fortemente planificada, carregada de sentido, que ela consegue transmitir isso que a gente disse num verso. Então, por isso é que, muitas vezes, o poema, por muito bom que seja, os poetas, por muito bons que sejam, acabam dormindo durante muito tempo na biblioteca, até que alguém de boa vontade, de bom sentimento e de desejo de encontrar uma coisa nova, vão lá e tiram um livro de um poeta que eles aquele livro talvez nunca tivessem visto, ou aquele poeta talvez nunca tivessem visto. E aí é que vão encontrar a verdadeira meta daquele poeta, que é a verdadeira meta também do dramaturgo, que às vezes se duplica, que às vezes o poeta também é dramaturgo e vice-versa. Mas o poeta não tem esse maravilhoso porta-voz que é o ator e a atriz. Nós, quando conseguimos que nos falem, que digam o que nós escrevemos na poesia, ficamos muito, 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 muito felizes. Estejam certos. Como eu estou muito, muito, muito feliz hoje por ter tido toda essa companhia, esse reconhecimento, esse amor que vocês desprendem a cada momento. Era um projeto totalmente despretensioso, né? Vamos fazer esse panorama. E, no decorrer do caminho, né, eu percebi que esse projeto atingiu uma dimensão que eu jamais esperava, né? Quer dizer, eu coloquei o Nupra Vinícius lá, de repente eu encontro uma mensagem do Heraldo com a ficha técnica completa do espetáculo, que eu não conhecia, né? Porque o Lauro também, Renata, não lembrava disso, porque é muito tempo, faz muito tempo, né? E, de repente, você vê isso e registra. Para mim é um privilégio, porque eu estou do outro lado do mundo e, de repente, encontro vocês aí. Encontro a Renata, que eu não via há um certo tempo, encontro o Roberto e a Gabi, são amigos de sempre, fiquei muito contente, e de conhecer esses amigos novos, essas pessoas novas que eu não conhecia e que me deram prazer em estar junto com vocês. E queria contar uma pequena curiosidade. O Nupra Vinícius, um dia o Lauro me telefona e pergunta: será que você tem um texto do Nupra Vinícius? Porque eu queria editar, etc. e tal, e eu não tenho mais nenhum traço. Eu disse: não sei, Laura, eu vou procurar. Aí eu procurei e consegui achar o texto. Eu tinha. E aí, com muito prazer, eu pude dar uma cópia para o Lauro e, de repente, o texto foi salvo. Quer dizer, ele teria salvo de outras maneiras, eu penso, mas eu fiquei muito contente de ter colaborado nesse sentido com ele. Então, fica o meu abraço a todos vocês, e em especial a Renata e ao Lauro. Tá bom? Um beijo a todos. E para fazer justiça, que eu falei que, a partir daquela época, já 50 e poucos anos atrás, eu continuei amigo da Renata, fizemos algumas coisas juntos, fiz 2 leituras dramáticas de 2 peças dela recentemente, né? Enquanto se vai morrer e o crime da cabra. E para falar do Lauro,
a partir daquela peça, eu passei a ficar muito amigo do Lauro, com contato sempre com ele, e fui sócio dele na montagem de uma peça, da primeira peça política que estreou depois da ditadura, ao final da ditadura, que foi em 1985, que foi o Direito a Volver, do Lauro César Muniz. Nós ficamos 1 ano e 4 meses em cartaz, com Dionísio Azevedo, Rosa Maria Murtinho, quem mais estava no elenco, Play Diácones, e nós ficamos 1 ano e 4 meses em cartaz e viajamos por todo o estado de São Paulo com essa peça do Lauro. Gostei muito de ver o Heraldo aí novamente, o Heraldo, nosso colega, nosso amigo da época, e depois nosso mestre. Até hoje eu releio de vez em quando o livro do Heraldo, maravilhoso, Teatro e Estranhamento, né? Ator e Estranhamento. Ator e Estranhamento, perfeito. E os novos amigos aqui, Dado Emerson, muito prazer em ter participado dessa live com vocês. Muito obrigado, Júlio. Beijo, Renata. E Renata, ela me falou que tem mais textos curtos aí, então aqui no grupo, trate de desencovar esses textos, que esse ano é 90 anos, então nós temos de janeiro de 2021 a janeiro de 2022 para ler esses textos que estão guardados aí. Texto não é para ficar na biblioteca, é para espalhar pelo mundo. Tá bom? Foi um momento muito bacana, tem sido momentos muito bons, todos os sábados, nos encontrarmos aqui, revivermos textos que ou nunca foram montados, ou foram montados por muito tempo, por diversos motivos, e de repente a gente tem o privilégio de pegar textos com autores que estão aqui, que podem conversar conosco, que fizeram história, e podermos recontar esses textos de uma outra maneira, com uma outra roupagem, sem ser megalomaníaco, mas eu acho que a gente está fazendo um pouco de história aqui. A gente está registrando coisas aqui que não existem em outros lugares. Então, é mais do que um privilégio, é mais que um prazer, é um privilégio, por estarmos todos reunidos e falando sobre teatro com pessoas interessadas, com pessoas que têm uma importância muito grande na história do teatro brasileiro. E falar de textos da Renata Palottini com a Renata aqui, presente, é realmente um privilégio enorme e de uma força, de uma importância muito grande. Então, eu agradeço a todo mundo, agradeço a Renata, agradeço ao Júlio, ao elenco, às pessoas novas que eu estou conhecendo aqui, que eu tenho tendo o privilégio de dividir com vocês, e que a gente continue. Evoé a todos. Eu estou muito feliz com esse encontro, que para mim também é uma coisa nova, né? Entrar em contato com todos vocês, agradecer ao Júlio pelas oportunidades que ele está me dando aí nas leituras, né? E um beijo no coração de todos vocês. Eu quero só agradecer a esse encontro maravilhoso, que foi uma delícia, não teve problema nenhum ter tido questão de parar e voltar, esperar, valeu a pena. Muito feliz de rever também, de estar junto com a Renata, mestra de sempre será. Muito feliz de estar aqui e reencontrar os amigos, esses que eu vi recentemente e os outros que são amigos de longa data. Super emocionada, só isso que eu vou falar. Obrigada a todos. Parabéns, Júlio. Desculpa o meu mau jeito com a informática, eu fiz o máximo que eu pude, mas deu certo, né? Deu certo. Demorou, mas rolou. Tá. Então, um beijo para todo mundo, um especial para o Júlio, para fazer esse negócio tão bonito. Estou aqui nas nuvens, ao lado da Renata, e está aqui escrevendo. Vai escrever uma dedicatória para mim no livrinho que ela vai dar para todos nós. Então, gente, muito obrigada. É tão gratificante, é uma lição para a gente de paciência, de humildade, de aprendizado, de ter que se adaptar a uma coisa que é muito difícil. É difícil para a gente a tecnologia, a gente não tem esse domínio. Na nossa geração não tinha nem celular, né? Então, eu acho grandioso esse projeto, e parabéns, e muito obrigada. E, Renata,
Obrigada por tudo, de joelhos. Obrigada. Obrigada, gente.